Naquela tarde do ano 480 depois de Cristo, na pacata cidade de Nurcia, o céu se tingia de cobre e ouro, enquanto o sol desaparecia por detrás das colinas da Úmbria. No interior de uma vila nobre, uma mulher gemia em trabalho de parto, seus gritos preenchendo o ar pesado de presságios. Servos apressados corriam pelos corredores de mosaico, sandálias batendo no chão enquanto as parteiras murmuravam orações à Virgem Maria. Finalmente, a parteira-chefe anunciou, com voz embargada pelo choro de 2 recém-nascidos: é um menino e uma menina. Minha Senhora, gêmeos abençoados por Deus. Assim vieram ao mundo Bento e Escolástica, 2 luzes gêmeas em um século de trevas. Apenas 4 anos antes, o Império Romano do Ocidente havia caído, e a Europa balançava à beira de uma era de caos e incerteza. Naquele quarto, iluminado pela luz fraca de lamparinas a óleo, ninguém poderia imaginar que o pequeno bebê chamado Bento se tornaria um farol do cristianismo para os séculos futuros. Os primeiros anos de Bento se desenrolaram em um mundo de contrastes. De um lado, havia a segurança e o conforto da sua casa nobre. Do outro, notícias preocupantes sobre invasões bárbaras e o colapso da velha ordem. Veja, Benito, dizia seu pai enquanto passeavam pelos jardins da vila, um dia, tudo isso será seu. Nosso nome, nossa terra, nossa história. Mas o jovem Bento parecia fascinado por outros mistérios. Era comum encontrá-lo na pequena capela da família, os olhos grandes e escuros fixos no crucifixo. O que faz aqui, meu menino? Perguntou-lhe certa vez sua ama Cirila, ao encontrá-lo ajoelhado no chão frio. Escuto, Cirila, respondeu com seriedade. Além da idade, Deus fala no silêncio. A educação e os primeiros anos de Bento Escolástica e Núrcia foram marcados pelos privilégios e deveres de sua linhagem nobre. Oriunda da antiga família Anícia, seus pais garantiram que os gêmeos recebessem a melhor formação possível. Vocês carregam o sangue de cônsules e senadores, dizia-lhes a mãe, enquanto caminhavam pelos jardins. Mas lembrem-se sempre de que a verdadeira nobreza está na alma. O jovem Bento demonstrava uma curiosidade insaciável, especialmente sobre as histórias de santos e mártires que Cirila lhe contava antes de dormir. Em uma dessas noites, após ouvir a história de São Martinho de Tours, Benito perguntou curioso: Cirila, como São Martinho sabia o que Deus desejava dele? A pergunta profunda ecoou na mente da ama Cirila, que sorriu com ternura ao menino e lhe disse: você o escuta no silêncio de seu coração, querido, onde ele fala. Enquanto isso, Escolástica, igualmente devota, expressava sua fé de maneira distinta. Frequentemente, era encontrada no jardim da vila, cuidando das plantas e conversando com os pássaros. Eles me compreendem, dizia ao irmão. Quando eu rezo, eles cantam comigo. Os gêmeos tinham uma ligação única, uma conexão que transcendia palavras, mesmo à distância. Um sentia as emoções do outro. Quando um estava triste, o outro sabia, onde quer que estivesse. Probo, o tutor cristão e erudito dos gêmeos, logo percebeu as inclinações particulares de cada um. Benito tem a mente de um legislador e o coração de um contemplativo, observou um dia. Escolástica tem o espírito de um místico e a bondade de um santo. Juntos, são como 2 asas de um pássaro que ascende para Deus. Aos 7 anos, começaram a educação formal. Enquanto outras crianças nobres lamentavam as horas dedicadas ao estudo, Benito e Escolástica as abraçavam com entusiasmo, absorvendo o latim e o grego, as escrituras e os escritos dos primeiros padres da igreja, bem como a riqueza da cultura clássica ainda viva na Itália. Certa vez, estudando a vida dos padres do deserto, Benito refletiu profundamente. O que pensa, irmão? Perguntou Escolástica, ao notar a seriedade de seu olhar. Penso no silêncio do deserto, respondeu ele, e em como aqueles santos encontraram Deus na solidão. Escolástica ponderou.
mas nós não vivemos no deserto. Ao que Benito replicou: talvez o deserto seja mais um estado da alma do que um lugar. Essas conversas pareciam antecipar os caminhos espirituais que trilharia. Apesar da maturidade espiritual, os gêmeos eram crianças e gostavam de brincar. Certa vez, foram encontrados encenando um mosteiro em miniatura, com Benito no papel de abade e Escolástica como abadesa, guiando um grupo de crianças em orações e trabalhos. Contudo, o período de sua infância também foi marcado pela turbulência. Notícias de invasões bárbaras e da queda da ordem romana chegavam até a pequena cidade, o que deixava o jovem Benito pensativo, ponderando sobre o futuro incerto de seu mundo. Por que Deus permite que isso aconteça? Perguntou Benito ao pai, os olhos grandes e sérios, fitando-o em busca de respostas. O pai, um homem nobre e sábio, respondeu com calma: às vezes, meu filho, Deus permite que a ordem antiga se desfaça para que algo novo possa nascer. Talvez você tenha um papel a desempenhar nisso. Essas palavras, embora ditas sem grandes pretensões, seriam proféticas de uma forma que ninguém naquela pequena vila poderia imaginar naquele momento. Os anos passaram, e o tempo chegou para que Benito, como era esperado de todo jovem nobre, fosse enviado a Roma para continuar seus estudos. A cidade eterna já não era o coração do império, mas ainda mantinha seu status como o centro cultural e espiritual do mundo conhecido. Na noite anterior à sua partida, Benito não conseguiu pregar os olhos. A ansiedade e a responsabilidade que sentia o mantinham acordado, enquanto refletia sobre o que o aguardava naquele novo capítulo de sua vida. Naquela noite escura e estrelada, enquanto olhava para o céu pela janela de seu quarto, Benito sentia uma inquietação profunda. Quando a manhã chegou, sua irmã gêmea, Escolástica, percebeu sua agitação e perguntou se estava nervoso com a viagem. Não é nervosismo, irmã, respondeu Benito, sem tirar os olhos do céu. É como se Roma não fosse meu destino final, mas apenas uma parada em um caminho maior. Escolástica, com afeto, segurou a mão do irmão e sussurrou: Deus tem um plano para você, Benito. Sempre soube disso. Ao chegar em Roma, a cidade eterna, Benito encontrou uma cidade que era uma sombra de sua antiga glória, mas ainda mantinha um charme capaz de seduzir qualquer jovem provinciano. As ruas fervilhavam de pessoas, aromas de especiarias exóticas se misturavam com o cheiro de decadência, e o ambiente era repleto de tentações. Em uma tarde quente, um colega, Flávio, o convidou: Benito, venha conosco a uma nova taberna nos subúrbios. Dizem que o vinho flui sem parar e as garotas são encantadoras. Benito recusou, mas Flávio insistiu. O que seu pai pensará se souber que passou por Roma sem aproveitar seus prazeres? Com firmeza, Benito respondeu. Meu pai me mandou aqui para estudar, não para me perder nos prazeres do mundo. Naquela noite, enquanto os colegas se divertiam pela cidade, Benito ajoelhou-se perto da janela. Lá fora, o caos de Roma era claro. Risadas, gritos e o tilintar de copos. Ele fechou os olhos e, em meio a todo aquele ruído, ouviu uma voz suave e cristalina: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A decisão brotou em seu coração naquele instante, mas suas repercussões ecoariam por séculos. Antes do amanhecer, Benito reuniu seus poucos pertences. Estava desideido. Deixaria Roma para seguir um caminho mais austero e dedicado a Deus. Cirila, sua velha ama, encontrou-o preparando-se para partir e perguntou, com voz trêmula: Meu filho, o que está fazendo? Benito respondeu com serenidade: Preciso ir, Cirila. Roma não tem nada mais a me ensinar. Com lágrimas nos olhos, Cirila ofereceu-se para acompanhá-lo, mas Benito, com carinho, recusou. Este é o meu caminho, Cirila. Cuide-se. A ama o olhou com ternura
recordando o bebê que tinha cuidado, e com o coração apertado, o deixou seguir seu destino. Com determinação, Benito continuou sua jornada, ignorando qualquer pedido para desistir. Ao romper da madrugada, apenas duas figuras deixaram Roma. Um jovem nobre que encontrara a verdadeira sabedoria ao rejeitar o mundo, e uma serva fiel, cujo amor materno ultrapassava qualquer barreira social. Ao chegar em Enide, uma pequena cidade em seu caminho rumo às montanhas, Benito realizou seu primeiro milagre público. Cirila pedira um copo de barro emprestado para peneirar trigo, mas, acidentalmente, deixou o copo cair, partindo-o em dois. Desolada, a mulher começou a chorar, pois o objeto tinha grande valor para seus donos. Benito, comovido pela aflição dela, recolheu os pedaços e se retirou para orar. Senhor, não permita que esta boa mulher sofra por minha causa. Ao retornar, o copo estava completamente restaurado, sem qualquer marca de dano. Quando Cirila, incrédula, perguntou como aquilo havia acontecido, Benito apenas sorriu e respondeu: o amor de Deus é capaz de restaurar o que está quebrado. A notícia desse milagre se espalhou rapidamente pela região, e logo as pessoas começaram a buscar o jovem santo. Mas, temendo que a fama se tornasse um obstáculo em sua busca por Deus, Benito decidiu se afastar para um local mais remoto, onde pudesse viver em completa solitude. Nas encostas íngremes de Subiaco, encontrou o que procurava: uma caverna quase inacessível, onde se despediria de Cirila, que com relutância voltou para Enide. Sua vida como eremita ali tornou-se um teste de resistência para o corpo e a alma. As noites eram geladas, e o vento uivava como um lobo solitário, penetrando cada fenda da rocha. Seu único consolo era uma fogueira que acendia nas noites mais frias, embora, frequentemente, apagasse as chamas, abraçando o frio como uma forma de purificação espiritual. Durante o dia, alimentava-se de ervas e raízes que encontrava na região, vivendo da generosidade da natureza e de um monge romano que ocasionalmente lhe trazia pão. Havia dias em que ficava sem alimento algum, mas em vez de se desesperar, transformava a fome em uma oportunidade para intensificar suas orações e meditações. Com o corpo vazio e a alma plena, Benito sentia seu espírito elevar-se, encontrando conforto e força na solidão. Com o tempo, Benito começou a notar a presença de animais ao redor de sua caverna. Pássaros pousavam próximo à entrada, parecendo compartilhar de suas orações. Um corvo, em especial, se tornara a presença constante, trazendo-lhe pedaços de pão. Para Benito, aquele corvo era um símbolo da providência divina, um mensageiro de Deus que o lembrava de que ele nunca estava realmente só, mesmo em momentos de profunda solidão. Ele conversava com o corvo, como se o animal pudesse compreender suas preocupações e dúvidas. Nesses diálogos silenciosos, Benito sentia a presença de Deus, manifestada através da criação. No entanto, certo dia, o inimigo espiritual, incomodado com o progresso de Benito, enviou-lhe uma distração. Enquanto ele meditava em sua caverna, um pequeno pássaro negro, diferente de seu amigo corvo, começou a voar insistentemente ao redor de sua cabeça, perturbando-o. Com firmeza, Benito exclamou: "Em nome de Cristo, vá embora." E o pássaro desapareceu, deixando-o em paz para prosseguir em sua busca espiritual. Ao fazer o sinal da cruz, Bento conseguiu afastar o pássaro negro, mas uma provação ainda maior o aguardava. Uma intensa tentação surgiu em sua mente, tão forte que abalou todo o seu ser. A imagem vívida de uma jovem que havia conhecido em Roma invadiu sua memória. Ele podia ver cada detalhe de seu rosto, ouvir o som de sua risada e até sentir a brisa agitando seus cabelos. A tentação foi tão avassaladora que ele sentiu seu corpo arder. "Não", sussurrou com a voz rouca, decidido a resistir. Em um ato desesperado, Bento lançou-se em um arbusto espinhoso próximo. A dor física era intensa, mas enquanto seu corpo sangrava, sua alma encontrava alívio e purificação. Melhor suportar a dor do corpo, pensou,
do que perder minha alma por um instante de prazer. Exausto, mas vitorioso, percebeu algo extraordinário. Os espinhos ao seu redor começaram a se transformar. Diante de seus olhos atônitos, as pontas afiadas deram lugar a flores, e lindas rosas brotaram onde antes havia apenas espinhos. Em seu coração, uma voz suave, como o vento, sussurrou: das dores e dos espinhos de sacrifício nascem as rosas da graça. Apesar de seus esforços para permanecer escondido, a fama de sua santidade continuava a se espalhar. Certo dia, um grupo de jovens pastores, atraídos pelo som distante de um sino, encontrou a caverna onde Bento vivia. No início, assustaram-se com sua aparência. Estava vestido com peles e tinha cabelos longos e desalinhados, parecendo uma criatura selvagem. Mas ao ouvir suas palavras, foram cativados pela doçura e pela sabedoria que transmitia. Dos jovens, ajoelhando-se diante dele, implorou: Mestre, ensine-nos a viver como o Senhor. Bento sorriu com ternura e advertiu: minha vida é dura e solitária. Vocês estão certos de que desejam seguir este caminho? Ao que o jovem respondeu com firmeza: com o Senhor como guia, nenhum caminho nos parecerá difícil demais. Com humildade e quase sem perceber, Bento se tornou mestre e guia espiritual para esses jovens. A chegada de seus primeiros discípulos fez Bento entender que seu chamado ia além da busca solitária por Deus. Ele também fora escolhido para guiar outros que desejavam seguir um caminho semelhante. Pouco a pouco, Bento percebeu que sua vida de eremita se transformava. Ele não estava mais isolado, mas começava a formar uma comunidade que compartilhava de sua fé e de seus ensinamentos. Assim, sua vocação se expandiu e o monastério que fundaria em breve se tornaria um pilar da vida espiritual e comunitária para aqueles que buscavam a Deus com o mesmo ardor. Bento começou a estabelecer uma forma de vida comunitária que equilibrava a disciplina rigorosa com a ternura da compaixão. Um dos primeiros ensinamentos que transmitiu a seus seguidores foi o valor da obediência. Para ele, obediência não significava submissão cega, mas um caminho para libertar o ego e alinhar a própria vontade à vontade de Deus. Quem obedece com amor não é escravo, mas amigo de Deus, ensinava, incentivando seus discípulos a praticarem essa virtude com um coração sincero. Nas primeiras comunidades monásticas que fundou, o dia começava com a recitação dos salmos antes do nascer do sol. Bento insistia para que a oração fosse feita não apenas com os lábios, mas com o coração, deixando que as palavras sagradas se aprofundassem na alma. A poesia oracal. O trabalho manual era outra parte fundamental da rotina diária. Para Bento, o trabalho purificava a alma e até as tarefas mais simples, como cultivar a terra ou preparar a refeição, podiam ser oferecidas a Deus em louvor. Ele também dedicava atenção ao desenvolvimento espiritual individual de cada discípulo, oferecendo conselhos personalizados. A um jovem impetuoso e impaciente com as dificuldades da vida monástica, Bento disse: o fogo purifica o ouro e a paciência purifica a alma. Aprende a esperar e verás a graça de Deus se manifestar ao longo do tempo. Certo dia, a comunidade monástica de Vicovaro, que havia perdido seu abade, insistiu para que Bento assumisse a liderança. Após muita insistência, ele aceitou, mas com reservas. Nossos costumes não vão lhes agradar, advertiu, e logo estava comprovado. Os monges de Vicovaro, acostumados a uma vida mais indulgente, acharam insuportável a disciplina que Bento tentava instaurar. Incomodados e liderados pelo ressentimento, alguns deles tramaram um plano perverso. Uma noite, durante o jantar, ofereceram a Bento uma taça de vinho envenenado. Conforme seu hábito, Bento fez o sinal da cruz antes de beber. No mesmo instante,
O copo se quebrou com um estalo, derramando vinho envenenado. Bento olhou para os monges com um olhar triste, mas sereno. Em vez de repreendê-los com raiva, disse-lhes com compaixão: que Deus os perdoe, irmãos. Com essas palavras, Bento decidiu deixar a comunidade, compreendendo que aqueles monges ainda não estavam prontos para a vida disciplinada e espiritual que lhe oferecia. Bento, com serenidade, despediu-se dos monges de Vicovaro. Não lhes disse que nossos costumes não se harmonizariam? Busquem um superior que esteja em sintonia com sua forma de vida. A partir de hoje, já não serei mais seu abade. Decidido a encontrar um local adequado para uma nova fundação, Bento partiu, guiado por uma visão divina. Em 529, chegou à montanha de Cassino, cuja colina era coroada por um antigo templo de Apolo, imponente contra o céu italiano. Ao subir a encosta íngreme com seus discípulos, encontraram um pastor idoso. O que procuram por aqui? Perguntou o homem, apoiando-se em seu cajado. Buscamos construir uma cidade para Deus, respondeu Bento calmamente. O pastor riu com amargura. Uma cidade para Deus? Aqui só encontrará pagãos que adoram Apolo. Todas as noites, eles acendem fogueiras e dançam ao redor do ídolo. Bento, com um leve sorriso, respondeu: onde a escuridão é mais profunda, é onde a luz é mais necessária. Bento passou 3 dias e 3 noites em oração no topo da montanha. No 4º dia, começou o trabalho de transformação. Com suas próprias mãos e a ajuda dos monges, derrubou o ídolo de Apolo e destruiu a floresta sagrada ao redor do templo. Nas ruínas do templo pagão, construiu 2 oratórios, um dedicado a São Martinho de Tours e outro a São João Batista. Assim nasceu a abadia de Monte Cassino, que se tornaria a casa-mãe da ordem beneditina e um farol de luz para toda a cristandade. A construção do mosteiro foi um trabalho árduo, cheio de desafios tanto físicos quanto espirituais. Os monges, além de derrubar os vestígios do antigo templo pagão, enfrentaram a desconfiança e a hostilidade dos habitantes locais, que viam com suspeita aqueles homens dedicados à oração. Bento, no entanto, não se deixou intimidar. Não viemos para destruir, mas para edificar, declarou ele. Cada pedra colocada na nova igreja de São Martinho simbolizava a vitória da luz sobre as trevas. Os dias de trabalho eram longos e exaustivos, mas cada tarefa era precedida e seguida por oração, de modo que cada martelada e cada tijolo colocado se tornavam atos de louvor a Deus. Os monges aprenderam a enxergar seu trabalho não apenas como a construção de um edifício, mas como a edificação de suas próprias almas. A vida cotidiana em Monte Cassino seguia um ritmo sagrado, marcado pelo estudo, oração e trabalho. Do amanhecer até o pôr do sol, recitavam os salmos, cultivavam os campos e copiavam manuscritos antigos, preservando o conhecimento que o mundo parecia estar abandonando. Bento os ensinou que não havia diferença entre o sagrado e o cotidiano, e que a santidade podia ser encontrada tanto no silêncio do oratório quanto no suor do campo. Em 542, durante a Guerra Gótica, o rei Totila, curioso para testar o poder espiritual de Bento, enviou um de seus oficiais, vestido com trajes reais e escoltado por uma grande comitiva, simulando ser o próprio rei. Quando o falso rei chegou a Monte Cassino, Bento, sem levantar os olhos de seu livro, disse em voz alta: meu filho, retire essas vestes que não lhe pertencem. O oficial, tremendo, retornou para Totila e relatou o ocorrido. Intrigado, o próprio Totila decidiu visitar Bento. Ao chegar a Monte Cassino, encontrou o monge sentado num simples banco de madeira, lendo as regras. O poderoso conquistador de Roma, acostumado a ser temido, ficou tão impactado pela presença de Bento que se prostrou no chão diante dele. Totila permaneceu com o rosto no chão, em reverência. Após alguns minutos, Bento se levantou e,
Com suavidade disse ao rei: levante-se. A humildade e a força espiritual de Bento deixaram uma marca profunda em Totila, que se levantou transformado, compreendendo a grandeza que existia na simplicidade e na devoção daquele humilde monge, ajudando o rei a resistir. Não sou mais que um servo de Deus, disse Bento. Totila, acostumado a ver o medo nos olhos dos homens, encontrou apenas compaixão serena no olhar do santo. Bento então dirigiu-se a ele com uma voz clara e profética: Totila, você cometeu muitos erros e ainda persiste na maldade. É hora de mudar seu caminho. Sim, você entrará em Roma, cruzará o mar e reinará por mais 9 anos, mas no 10º encontrará a morte. Comovido, o rei perguntou: há esperança para mim, pai? Um homem como eu pode encontrar a graça de Deus? Bento sorriu gentilmente e respondeu: para Deus, nenhum coração está tão endurecido que não possa ser tocado, desde que você se volte a Ele com arrependimento sincero. A vida em Monte Cassino logo testemunhou milagres que fortaleciam ainda mais a fé dos monges e moradores da região. Durante uma fome severa, os monges vieram preocupados até Bento. Pai, disse o irmão encarregado do armazém, temos apenas 5 pães para toda a comunidade. Esperavam que Bento ordenasse racionamento rigoroso, mas o santo apenas sorriu e disse com confiança: 5 pães para hoje, mas amanhã teremos o suficiente. Lembrem-se de como nosso Senhor alimentou 5.000 com 5 pães. Naquela noite, enquanto os monges dormiam, ouviram o som de carroças se aproximando do mosteiro. Ao amanhecer, encontraram 200 sacos de farinha na porta. Ninguém sabia de onde tinham vindo, e os moradores sussurravam sobre anjos que guiavam as carroças à noite. Em outra ocasião, um homem piedoso foi ao mosteiro pedindo um pouco de óleo, mas as reservas estavam quase esgotadas, restando apenas algumas gotas no fundo de uma jarra. Mesmo assim, Bento ordenou ao monge responsável: dê-lhe tudo o que pediu. O monge hesitou, protestando: pai, é tudo o que temos. Com um sorriso, Bento respondeu: a fé é provada em momentos assim. Esses milagres inspiraram todos ao redor, revelando que a confiança de Bento na providência divina não era apenas uma crença, mas uma certeza viva e presente, naquela época de escassez, não de abundância. O monge encarregado obedeceu relutantemente à ordem de Bento e entregou ao visitante o jarro quase vazio de azeite. Para a surpresa de todos, no mesmo dia, o jarro apareceu milagrosamente cheio até a borda com o melhor azeite, um testemunho de que a fé, mesmo em tempos difíceis, era recompensada. Esse milagre e outros fortaleceram a confiança da comunidade. Outro episódio significativo na vida de Bento foi sua última visita de sua irmã gêmea, Escolástica. Eles se encontraram, como de costume, em uma pequena propriedade a meio caminho entre seus mosteiros. Passaram o dia discutindo temas espirituais e refletindo sobre a vida eterna. Quando o sol começou a se pôr, Bento preparou-se para retornar ao mosteiro. Escolástica, sentindo o fim próximo, implorou: fique um pouco mais, meu irmão. A noite ainda é jovem e há tanto a conversar. Bento, firme em suas regras, respondeu: não posso, irmã. A regra estabelece que devo estar no mosteiro antes do crepúsculo. Com o coração entristecido, Escolástica baixou a cabeça e uniu as mãos em oração. De repente, um trovão ecoou no céu e uma tempestade violenta se formou, impedindo Bento de partir. Surpreso, ele perguntou: o que você fez? Com um olhar travesso e devoto, Escolástica respondeu: eu pedi a você, mas você recusou. Então pedi ao Senhor e ele me ouviu. Agora, se puder, vá. Bento, reconhecendo a intervenção divina, permaneceu e passou a noite conversando com ela sobre as alegrias celestiais. 3 dias depois,
Bento teve uma visão da alma de Escolástica subindo aos céus na forma de uma pomba branca. "Voe alto, minha irmã", sussurrou ele, com uma lágrima de saudade. A regra de São Bento, escrita em Monte Cassino, estruturaria a vida monástica ocidental pelos séculos seguintes, orientando a comunidade sob o princípio de ora et labora, orar e trabalhar. A regra começa com um convite ao discípulo para ouvir com o coração, pois Bento acreditava que a sabedoria estava mais em ouvir do que em falar. Ele propôs a humildade como uma escada de 12 degraus, cada um representando um passo na renúncia do ego. A obediência e a hospitalidade também são pilares dessa regra. Bento instruiu que cada hóspede deveria ser recebido como se fosse o próprio Cristo, estendendo essa acolhida aos peregrinos, pobres e enfermos. Durante uma seca em Monte Cassino, os monges sofreram com a falta de água. Bento, vendo a angústia deles, orou fervorosamente e, batendo com seu cajado em uma rocha, fez brotar uma fonte, que continuou a jorrar água para o mosteiro por muitos anos. Em outra ocasião, quando um lobo ameaçava os pastores da região, Bento, sem medo, confrontou o animal, ordenando em nome de Cristo que parasse seus ataques. O lobo se acalmou e passou a ser guardião do mosteiro, demonstrando a harmonia que Bento promovia entre a criação e o Criador. Nos últimos dias de sua vida, Bento teve visões extraordinárias. Em uma delas, contemplou o mundo inteiro como se fosse um pergaminho, tudo banhado pela luz divina. "Vejo que tudo o que Deus criou é pequeno diante de sua glória", respondeu a um jovem monge que o acompanhava. 6 dias antes de sua morte, pediu que abrissem seu túmulo. Mesmo consumido por febre, Bento manteve o espírito forte. No 6º dia, foi levado ao oratório, onde recebeu a Eucaristia e, com suas últimas forças, ergueu os braços para o céu, dizendo: "Em tuas mãos, Senhor, entrego meu espírito." Após sua morte, Bento tornou-se um símbolo de luz e esperança em uma era sombria. Os mosteiros beneditinos se multiplicaram pela Europa, não apenas orando e trabalhando conforme seu exemplo, mas também preservando o conhecimento através da cópia de manuscritos no Scriptorium. Assim, ajudaram a manter a chama da cultura viva. Na nossa era moderna, marcada pela pressa e pela constante distração digital, a espiritualidade beneditina surge como um oásis de paz. Os princípios que Bento estabeleceu continuam surpreendentemente relevantes. A ênfase no silêncio, por exemplo, lembra-nos que o silêncio não é ausência de som, mas a presença de Deus. Nos mosteiros beneditinos, cada ato cotidiano, por mais simples que seja, é uma oração quando feito com amor. Como a irmã Maria Guadalupe de um mosteiro beneditino no México explicou: "Quando lavo a louça, não apenas limpo pratos, participo da ordem divina do universo." O voto de estabilidade, que valoriza o enraizamento em um lugar, é um antídoto à mobilidade frenética da sociedade moderna. Assim, enquanto o sino toca em Monte Cassino e em outros mosteiros beneditinos ao redor do mundo, podemos imaginar Bento, o santo dos milagres, sorrindo do céu. Seu trabalho continua vivo, e sua mensagem nos convida a ver o sagrado no cotidiano, a encontrar Deus nas pequenas coisas e a entender que a verdadeira transformação ocorre quando uma vida é dedicada a Ele. Como um antigo monge disse, em cada geração, Deus envia santos para nos lembrar que o extraordinário é possível. Bento foi um desses santos, e seu legado continua a iluminar nossa busca pelo divino, na simplicidade e na disciplina diária. Os beneditinos fazem o voto de permanecer em seus mosteiros, encontrando profundidade e sentido na constância, algo que contrasta com a busca incessante pela novidade em um mundo que valoriza o transitório. Como reflete o padre Santiago, da abadia de Silos, na Espanha, encontramos liberdade no compromisso. Nossas raízes nos permitem crescer em direção ao céu. Assim, os mosteiros beneditinos continuam sendo refúgios de paz
e acolhimento para todos aqueles que buscam renovação espiritual. Seguindo a regra de São Bento, que exorta a receber cada visitante como se fosse o próprio Cristo. Os mosteiros modernos, como a Abadia de Solesmes, na França, abrem suas portas a pessoas de todas as crenças e exibem mensagens de acolhida como esta: você chegou porque Cristo o trouxe. Aqui encontrará Cristo que o espera. Hoje, os beneditinos enfrentam desafios únicos, como o declínio de vocações em muitos países, a adaptação às novas tecnologias, sem perder sua essência contemplativa e a busca por equilíbrio entre a preservação da tradição e a abertura ao mundo contemporâneo. Mãe Verônica, abadesa de um mosteiro beneditino no Brasil, observa: os desafios de hoje não são mais difíceis do que aqueles que São Bento enfrentou. O mundo sempre precisará de testemunhas do Eterno. Hoje, talvez mais do que nunca, um símbolo significativo da espiritualidade beneditina é a medalha de São Bento, vista como um escudo de fé, com as inscrições à cruz: sagrada seja minha luz, não seja o demônio meu guia. A medalha representa a proteção espiritual. Embora a devoção a São Bento tenha começado logo após sua morte, a medalha, como a conhecemos hoje, surgiu formalmente no século X, em 1647. Monges da Abadia de Metten, na Baviera, encontraram um medalhão antigo com uma cruz e inscrições que reconheceram como uma oração poderosa contra o mal, evocando a proteção de Cristo e de São Bento. Em 1742, o Papa Bento XIV oficializou a medalha como sacramental, permitindo sua bênção e uso em devoções pessoais. A medalha, que apresenta São Bento segurando a regra com uma cruz ao lado, inclui o corvo e o cálice, símbolos dos milagres de sua vida: o corvo que o salvou de comida envenenada e o cálice que se quebrou ao ser envenenado. Em volta da imagem de São Bento, lê-se: e usem obitu nostro praesentia muniamur, que sua presença nos proteja na hora de nossa morte. A medalha de São Bento é, portanto, muito mais que um amuleto. É um símbolo de fé, que relembra a luta entre o bem e o mal e a proteção divina. Por séculos, os beneditinos usaram-na como defesa contra o mal, colocando-a em portas, campos e em locais de refúgio e consolo. No século XXI, essa devoção continua, com fiéis carregando a medalha como símbolo de proteção, seja no pescoço, em pulseiras, em suas casas ou até em locais de trabalho. Como explica uma freira beneditina italiana, a medalha de São Bento não é magia, mas um lembrete de que Cristo é nossa verdadeira luz, e com São Bento como guia, nenhum mal pode nos vencer. Para nossos tempos, uma oração inspirada no espírito beneditino diz: Vai, Deus eterno, que em São Bento nos mostraste o caminho de escuta e obediência amorosa, ajuda-nos a encontrar, em meio ao barulho e à correria de nossos dias, o silêncio onde tua voz ressoa. Assim como São Bento, ensina-nos a ver tua presença em cada pessoa que encontramos, em cada tarefa que realizamos e em cada momento de luz ou escuridão. Que possamos santificar o trabalho diário, transformando cada ato em uma oração. Lembra-nos de que a grandeza está na humildade e a verdadeira liberdade na constância. São Bento, Pai dos monges e guia das almas, intercede por nós, para que, seguindo teu exemplo, possamos preferir o amor de Cristo acima de tudo. São Bento nos ensina que a santidade não é um privilégio reservado a poucos, mas um chamado universal. Ele revela que a verdadeira grandeza está na fidelidade às pequenas coisas, que a rotina pode ser um caminho para a santificação e que cada momento de nossa vida pode ser uma oferta a Deus. Como disse um sábio monge, nem todos somos chamados a viver em um mosteiro, mas todos podemos fazer de nosso coração um lugar onde Deus habita. Que o Espírito de São Bento
inspire as gerações futuras, lembrando-nos de que, em meio às turbulências do mundo, sempre podemos encontrar paz naquele que é a própria paz.